Agora vamos resolver a número 4. A número 4 ela é bem teórica, é mais extensa, né? Então vamos nos deter a ela. Essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá. Número 4 diz o seguinte: a introdução da balança no século XVIII por Lavoisier levou à percepção de que as transformações químicas são regidas por leis naturais, como as enunciadas a seguir. A massa total de um sistema fechado não varia, qualquer que seja o processo químico que nele venha a ocorrer. Então essa frase de Lavoisier é aquela mais famosa, né, a versão de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Outra frase: uma determinada substância, qualquer que seja sua origem, é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, combinados na mesma proporção e massa. Então, frase de Proust, né? Agora vamos para a pergunta. Com relação a essas leis ponderais, suponha que dois elementos químicos hipotéticos A e B combinam-se para formar dois compostos diferentes, X e Y. Considere as informações seguintes sobre a formação desses compostos. Então nós temos que, primeira hipótese, uma mistura, inicialmente 30 gramas de A e 65 gramas de B, em determinadas condições. A combina-se com B, formando um composto X, permanecendo 5 gramas de B sem se combinar. Segunda situação. Em outras condições, a partir de uma mistura contendo inicialmente 14 gramas de A e 30 gramas de B, o composto Y foi obtido permanecendo 4 gramas de A sem se combinar. Com base nessas informações, é correto afirmar. Então, para nós resolvermos, aqui eu já deixei pronto, nós temos aqui o esquema, mais ou menos como está dito ali nas situações. Primeira situação, nós temos 30 gramas de A, 65 gramas de B. Como 5 gramas não reagiram, então aqui nós temos 60 gramas de B na realidade. Então vamos colocar aqui, colocar em azul. Na realidade aqui nós temos 60 gramas que reagiram, né? Então são 30 mais 60 que nós temos 90 gramas de X. Porque 5 gramas da substância B não reagiram. Agora vamos para a segunda situação. Nós temos 14 gramas de A, 30 gramas de B. Nesse caso, 4 gramas de A não reagiram. Então aqui nós temos apenas 10 gramas reagindo. 10 mais 30 são 40 gramas. Beleza. Agora nós vamos para as afirmações. Em 1 e 4 foram produzidos, respectivamente, 90 gramas do composto X e 40 gramas do composto Y. Então, podemos ver, 90 gramas do X e 40 do Y. Então, a resposta 1, né, no caso a afirmativa 1, está correta. Vamos destacá-la aqui que ela está correta. Então, aqui, ó, 90 gramas do X e 40 do Y. Agora vamos lá. Segunda afirmativa. Para formar o composto X, cada grama de A necessita de 2 gramas de B. Então aqui, ó, composto X. Então eu tenho aqui 30, 60 e 90. Se eu fizer uma simplificação aqui, eu posso simplificar tudo esse indivíduo, né? Eu posso pensar da seguinte forma. São 30 mais 60, que dá igual a 90. Opa, desculpa, meu 90 ficou feinho aqui. Tá lá. Posso pensar da seguinte forma. 3 mais 6 e dá 9, né? Vamos pensar dessa forma. Simplificando isso aqui, eu posso simplificar tudo isso por 3. Eu vou simplificar. Por 3. Vai ficar, no caso, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3, 2. E aqui nós vamos ter 3, né? 1 para 3. Então, o que significa? Ele quer dizer que se eu reagir 1 grama de A, eu preciso de 2 gramas de B? Preciso. Aqui, ó, 1 grama de A, vou precisar de 2 gramas de B, que é 1 para 2, né? Então, está correta essa afirmação também. Vamos lá. A número 2, a segunda afirmação, também está correta. Agora, a afirmação 4. Para produzir 12 gramas do composto Y, serão necessários 3 gramas de A e 9 gramas de B. Nesse caso aqui, queridos, nós podemos fazer o cálculo estequiométrico em si, né? Nós temos aqui, ó, 40, 30 e o 10, né? Como são 12 gramas, ele fala lá no enunciado que ele precisa 12 gramas do composto Y, né? Então nós vamos colocar esse 12 logo abaixo aqui do 40. Então nós podemos começar da seguinte forma. Vamos fazer nessa primeira parte, vou fazer só na calculadora aqui. O 12, que estaria aqui embaixo, vezes o 30,
dá como resultado 360. 40 vezes o x, que hipoteticamente estaria aqui abaixo do 30, seria 40x. Esse 40 está multiplicando, vai passar dividindo o 360. Então, 360 dividido por 40. 9. Então, nós teríamos 9 gramas de B. Vou colocar logo aqui abaixo. 9 gramas. Agora vamos fazer a mesma coisa para o elemento A. Então seria 12, que estaria aqui logo abaixo do y, vezes 14, igual 168. Ou 40 vezes o x, que hipoteticamente estaria aqui embaixo, né? Seria 40 vezes x, 40x. 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Então é o 168 dividido por 40. 4,2. Deixa eu só refazer a conta aqui. Então, os 40 vezes, no caso, 12, vezes 10, 120, dividido por 40. Ah, 3, desculpe, queridos, eu fiz vezes 14, né? Mil desculpas, me enganei. Por que está errado fazer vezes 14? Porque o exercício diz que 4 gramas não reagem. Então, olha, que foi bom ter esse erro para lembrar disso daqui. Então, é vezes o 10, né? São os 10 gramas que estão reagindo. Então, consequentemente, nós vamos ter como resultado 3 gramas de A. É isso que a afirmativa diz? São necessários 3 gramas de A e 9 gramas de B. Então, essa afirmativa também está correta. Vamos para a próxima. Afirmativa número 8, né? Que essa é uma questão somatória. As massas de B que se combinam com a mesma massa de A para formar o composto X e Y, respectivamente, obedecem à proporção de 3:2. Queridos, já a gente não precisa nem observar a proporção da segunda reação, né? Mas aqui também está bem fácil, ó. 10, 30 e 40. 10 para 30 é uma proporção de 1 para 3, né? Aqui é uma proporção de 1 para 2. Então, o que ocorre? Não são as mesmas proporções. Então, eu não vou ter como ter o mesmo resultado de proporção aqui, né? E mesmo assim, pensando, olha, ele fala respectivamente, de B para A, eu tenho 2 para 1 na primeira situação e 3 para 1 na segunda situação. Então, essa afirmativa não está correta, não vou sublinhar ela. Afirmativa número 16, as massas de A, que se combinam com 6 gramas de B, para formar os compostos X e Y, são respectivamente 2 e 3 gramas, né? Então, a gente pensa o seguinte, a gente pode fazer, vou usar este cantinho aqui agora para finalizar. A gente pega as duas reações, né? A gente pega ali que vamos pegar da primeira situação, 30 mais 60, que vai dar 90. Na primeira situação, essa primeira reação que nós temos aqui, né? Só estou reescrevendo ela de uma forma mais prática aqui. O exercício diz que ele quer saber as massas de A que se combinam com 6 gramas de B. Então, nós temos 6 gramas aqui. Para formar os compostos X e Y, são respectivamente 2 e 3. Então, vamos lá. Aqui nós vamos colocar o X, multiplica cruzado. 60 vezes X, 60x, igual 6 vezes 9, né? No caso, 6 vezes 90, 540. Está multiplicando? Passa dividindo. X vai ser igual a 540 dividido por 6, 60. Né? 9. Então, queridos, aqui eu preciso ter um resultado de 9. Então, consequentemente, quanto, no caso, um número mais 6 que dê esse resultado 9? Então, aqui nós temos o 3. Né? Então, o que acontece? Aqui a gente já nem precisa fazer outra conta, porque ele diz assim, as massas de A que se combinam com 6 gramas de B para formar X e Y são respectivamente. Então, nessa primeira hipótese aqui, onde eu tenho X que aparece, eu teria que ter o primeiro resultado como sendo o 3, e aqui está como 2, então essa resposta também não está correta. Então, aqui o correto, né, eu estou com 1, 2 e 4. Como é uma questão somatória, que eu não coloquei um espaço para isso, né? Vocês poderiam assinalar essas 3 ou, né? Mas geralmente em provas vestibulares que ainda utilizam esse tipo de questão, você tem que somar esses valores. Então é 1 mais 2 que dá 3, mais 4 dá 7. Então a somatória correta é 7.